Tá aí a foto, quem conseguiu foi o portal Léo Dias. A foto está nublada. Nublada por quê? Porque o Estatuto da Criança e o Adolescente não permite. E eu vou dizer uma coisa para você que vai passar a frequentar as nossas lives. Quem for menor de idade, eu vou escrachar aqui. Sabe por quê? Porque bandido pobre é sempre escrachado e tem que ser escrachado. E o bandido rico, nós também não vamos poupar. Mas, nesse caso, o Estatuto da Criança e Adolescente não permite exposição do menor. Nós estamos colocando a primeira foto que foi identificada como um dos autores desse maus tratos. Então, vamos lá. Ele sai, ele se encontra com outras pessoas, e aí o que acontece? Toma umas biritas, usa droga, e nós sabemos que os adolescentes e jovens em grupo criam uma valentia natural quando eles encontraram com um cão comunitário chamado Orelha, que era um cão muito querido pela comunidade da Praia Brava, mas o que aconteceu? Eles resolveram espancar esse cachorro. Mas daqui a pouco eu tenho uma informação de bastidor para você. Mas o que eu queria dizer também é que a Polícia Civil local diz o seguinte, que esse rapaz, detetive Alan, ele também teria praticado, primeiro, furto de bebida alcoólica, sabe aonde? Em quiosque. E aí você que está me assistindo, investigador, investigadora que está me assistindo, você que gosta de true crime, você pode estar pensando, mas Lordelo, o cara é rico, por que o cara vai quebrar um quiosque para pegar a bebida? Gente, entenda uma coisa, é a emoção da violência. É a emoção de você quebrar regras. Então, o que essa turma fazia era danificar e roubar bebida alcoólica dos quiosques. Então, ele está sendo responsabilizado também por isso. Outro detalhe que nós descobrimos, detetive Alan, é a depredação de bens públicos e depredação também de quiosques lá na Praia Brava. E, por último, é o seguinte, que ele realmente teria saído às 4 horas da manhã, dizendo que o cara estava chumbado de droga, chumbado de bebida, e juntamente com outros garotos, eles acabaram fazendo o quê? Eles assassinaram o cão Orelha. Vamos lá. Ô, Lordelo, aproveitar o gancho aqui, o pessoal do chat tá todo mundo falando muito sobre a maioridade penal, que ele é menor, mas ele é delinquente. Eu queria aproveitar que no primeiro vídeo que a gente postou do Cão Orelha, a gente acompanhou os comentários de vocês, viu o que vocês estavam comentando, e a gente separou um comentário aqui que a gente vai colocar na tela. Vou ler para você e você vê se você concorda. Não, eu vou te dizendo, você que está nos assistindo aqui ao vivo, qualquer dúvida que você tenha, vamos nos concentrar no caso Ovelha. Daqui a pouco a gente vai para o caso da síndica, da moradora que morreu pelo síndico. Depois nós vamos falar de Suzana Ristoff. Mas vamos nos concentrar inicialmente no caso Orelha. Coloca a sua pergunta. Nós temos aqui o nosso moderador, que é o detetive Alan. A primeira pergunta qual é? É da Regina Rodrigues. A gente vai colocar aqui na tela para todo mundo ler. E aí você diz o que você acha aqui. É uma afirmação dela, né? Mas traz para a gente uma pauta importante para a gente entrar. E o chat claramente está engajado com a mesma opinião, tá? Vamos lá. Regina Rodrigues diz: crime hediondo. Já tá na tela, gente? Não precisa. Tá na tela, não entrou. Mas já joga a pergunta. Crime hediondo não deve ter idade. Maus tratos a animais indefesos deve ser considerado crime hediondo. Justiça pela orelha. Esses demônios não podem ser esquecidos. Regina Rodrigues, parabéns. Regina, entenda uma coisa, Regina, eu trabalhei 30 anos como delegado. Eu cansei de meter em cana menor de idade e esse cara era solto praticamente no mesmo dia. Quando o crime era um pouco mais grave, a gente conseguia reter esse menor, ia para a justiça, na época mandava para a Fundação Casa, mas o menor ficava geralmente só 30 dias e voltava para a rua. Então entenda uma coisa, o caso da morte do cão Orelha, ele retoma um assunto que havia sido esquecido lá no Congresso, que é a diminuição da maioridade penal. E aí eu queria saber de você, que você escrevesse no nosso chat. Você acha que tem ou não que diminuir de menos de 18 anos a responsabilidade penal? Mas, além disso, eu queria saber se você acha que é 16 anos, 14 anos, 12 anos ou até menos. Eu queria muito saber a sua opinião. Mas, detetive Alan, eu quero trazer, e quem tem compartilhado com a gente o Na Cena do Crime, eu gosto muito de detalhes. Eu sou escritor de histórias policiais, eu gosto muito de contar e narrar
pois eu vivenciei isso durante 30 anos da minha vida. Tanto é que a minha sala de trabalho aqui, eu tenho diversos pertences que eu trabalhava como delegado e futuramente, em umas lives, eu quero te mostrar. Mas a informação importante, detetive Alan, que eu acho que todo mundo tem que saber, é que nós, da nossa equipe, competente equipe, o detetive Alan conseguiu o quê? O resultado do laudo necroscópico do cão Orelha. O que aconteceu com o cão Orelha? O que esse garoto, esse jovem infrator, para mim é um bandido menor de idade. O que esse bandido menor de idade ele fez com o cão Orelha, junto com outros amigos que ainda não foram identificados? Eu quero te contar o que disse o laudo. É o exame necroscópico no bichinho. E o laudo disse o seguinte: o médico legista constatou que o Orelha tinha inchaço em grau grave na cabeça, ou seja, ele levou pancadas com objeto contundente na região da sua cabeça. E aí o que aconteceu? O médico teve que fazer uma radiografia e constatou fraturas na mandíbula e maxilar fraturado e deslocado. Então você imagina a pancada que o cãozinho Orelha levou com apenas 10 anos de idade. Barbaridade, totalmente indefeso. Mas tem mais, hein? Espera um pouquinho. Quando esse cãozinho ele foi resgatado e ele estava embaixo de um automóvel, uma das tutoras comunitárias viu e levou para um veterinário. Eu vou pedir para a minha equipe, eu consegui pessoalmente a foto do cão Orelha quando ele foi encontrado. Eu só peço para a gente não mostrar o rosto, porque é muito impactante, mas eu consegui uma foto que mostra o exato momento em que encontraram o cão Orelha praticamente desacordado. E aí o que aconteceu? Pegaram o cãozinho e levaram ao veterinário. Tá aí essa foto. Essa foto, para mim, detetive Alan, é uma barbaridade. E eu quero saber a opinião de você, investigador, investigadora, que gosta e está frequentando a live do Jorge Lordello no canal Na Cena do Crime. Então vamos lá. Esse cãozinho, em estado de convulsão, com as patinhas retorcidas, retiradas debaixo de um carro, foi levado a um veterinário. E o veterinário verificou, para minha surpresa, que o cãozinho Orelha estava com o olho esquerdo, detetive Alan, saltado. A agressão foi tanta que praticamente ele já teve a perda do olho, porque o olho foi deslocado da região ocular. E aí, o médico veterinário também ele coloca o seguinte, que o cãozinho Orelha estava com forte sangramento na boca e forte sangramento no nariz. Não é à toa a comoção pública, né, Lordello? O Brasil todo vem se manifestando, seja se expressando por arte ou revolta. Aqui o nosso chat tá... Não tenho o que falar. É todo mundo a favor a uma pena mais severa para esses menores. É todo mundo completamente, assim, comovido pela história do cão Orelha. Então, assim, chega a ser até difícil de ouvir, né? Olha, é difícil de ouvir, mas a gente tem que guardar as imagens boas do Orelha. Eu vou pedir para que você coloque, detetive Alan, a último vídeo da imagem de uma câmera que nós conseguimos, é uma câmera pública, aonde você vai ver os últimos passinhos do cãozinho Orelha. Ele estava tranquilinho passeando, porque o cão comunitário, o detetive Alan, ele tinha a sua casinha, ele era bem tratado e ele ficava à noite passeando na praia, porque tem iluminação, é algo super natural. Então nós conseguimos o vídeo. Esse vídeo, para mim, ele é impactante. Por quê? Porque a gente vê o quê? O cãozinho passeando. E na Praia Brava, eu não estou vendo a imagem sendo solta, hein? Tá acontecendo, soltou, olha lá. Ele tá, detetive Alan, super tranquilo, passeando nessas ruas. Bom, olha lá. Se puder colocar no looping depois novamente, porque para mim é uma cena marcante que mostra, detetive Alan, o seguinte: a cena do crime, ela praticamente vai acontecer depois que você ver essa cena. Aonde São o cãozinho... os últimos momentos registrados. Ele estava sem sono. E você repara que a Praia Brava não tinha ninguém. A praia estava vazia, por quê? Porque era muito tarde da noite, já era madrugada. Só que esse vagabundo desse menor
Não tem como usar outro adjetivo. O cara, em vez de estar dormindo para no dia seguinte estudar, porque é menor de idade, poderia estar trabalhando também como menor aprendiz, mas tem dinheiro, né? O papai tem dinheiro e o papai não percebe que o filho saiu de casa escondido lá do apartamento de luxo, sabe para quê? Para usar bebida alcoólica e também para usar droga. Aí fica louco. Aí reúne com outros garotos, pegaram o cãozinho orelha e deram muitas agressões na face. Aproveitando que você tocou nesse assunto, Lordelo, vamos puxar outro comentário do @TitansSky, ou Ski. Puxa aí pra gente, porque a gente queria saber a sua opinião como delegado, né? Olha o que ele diz aqui, ó. O que você pensa, delegado, sobre o delegado do caso afirmar em entrevista que indiciou parentes dos criminosos por ameaças ao porteiro que viu as agressões? Compartilhou o vídeo no grupo dos vigilantes, inclusive ameaçou com arma o vigilante, testemunha, e agora não tem mais vídeo, ninguém viu nada, tá muito nebuloso. Vamos lá. Olha, o Titatansky, parabéns pela sua colocação. Parabéns pela sua pergunta, porque eu estou vendo que você está por dentro da notícia, mas eu quero refrescar um pouquinho e trazer mais notícia aqui. Gente, como é que esse crime começou a ser esclarecido? Eu quero te dizer. A Praia Brava, para quem já foi, é um lugar muito bonito e na orla só tem prédio de alto padrão. E prédio de alto padrão, detetive Alan, você sabe porque você é detetive. Não adianta você falar, detetive Alan, que você não é detetive. Você, detetive Alan, foi no Parque do Estado procurar o quê? Rastros do maníaco do parque. Como é que você fala que você não é detetive, meu irmão? Uma hora você me convence. Você teve ou não teve? Estive Você vai lá, contar tenebroso. Posteriormente, nós vamos falar da nossa live, ida né? lá para o Parque do Estado onde você tem. Então, o detetive Alan, vamos lá. Olha o que aconteceu. Você tem uma série de condomínios de alto padrão, com guarita blindada, aonde você tem o quê? Os porteiros que se comunicam via WhatsApp e eles têm a visão da guarita e também tem a visão do WhatsApp, aonde eles trocam informação. E o que aconteceu? Um bom porteiro, ele estava monitorando esse bando de jovens, essa quadrilha de bêbados e drogados. E esses garotos promoviam arruaças. E qual a preocupação do porteiro? A preocupação do porteiro é que eles, eventualmente, não entrem no prédio. Só que esse porteiro, ele viu algo impressionante, pois esse porteiro viu a agressão contra o cãozinho Caramelo, que era amigo do cão Orelha. E eu peço para você, detetive Alan, colocar as imagens da agressão do cão Caramelo. Ou seja, o porteiro, o Titã que mandou essa pergunta, o porteiro do prédio viu a cena dos jovens. Olha lá, ele viu a cena em frente ao prédio dele, aonde os jovens estavam fazendo o quê? Os jovens estavam pegando o Orelha e o Caramelo, detetive Alan, eles arremessavam o bichinho para onde? No gradil do prédio, para machucar o bichinho. E o que aconteceu? Esse porteiro indignado, ele fez o quê? Ele pega essas imagens que nós estamos mostrando para você do canal Na Cena do Crime nessa live e ele faz o quê? Ele pega essas imagens e ele faz o quê? Tira fotos também e postou num grupo de WhatsApp de porteiros da Praia Brava. Isso é comum até em São Paulo. Cada bairro, os porteiros são amigos e trocam informações. E aí o que aconteceu? Os porteiros recebem essas imagens e começam a passar para morador. E morador manda para outro morador, manda para outro. Olha o Caramelo aí. Aí o Caramelo foi solto, porque o Caramelo tinha sido jogado no prédio. Deu para você entender, detetive? É loucura. Eu queria até perguntar para vocês do chat. Pessoal, vocês conseguem imaginar seu filho, seu sobrinho, seu primo fazendo alguma coisa dessa com o animal? Porque assim, pra mim é inimaginável. No meu ciclo, onde eu frequento, eu não consigo imaginar uma cena dessa. O que os pais desses meliantes devem ter passado? Qual que é a sua opinião sobre isso, Lordelo? Olha, o detetive Alan, deixa eu explicar uma coisa para os investigadores e investigadoras que estão aqui frequentando a nossa live. Olha, eu trabalhei na polícia há muitos anos. E eu sempre digo que o plantão policial em todo o Brasil é a curva de rio da sociedade. É o esgoto da sociedade.
Porque a polícia só trata com o que há de pior na sociedade. Tudo que acontece de ruim no seu bairro, eu não sei onde você mora, vai parar no plantão policial. E eu, como delegado de plantão, principalmente nos plantões noturnos e madrugadas, a gente convivia com muita desgraça, muitas ocorrências pesadas. Ou seja, para a gente que é profissional de segurança pública, a gente sabe que isso realmente acontece. Agora, para quem não está acostumado, quando você verifica situações como essa, realmente é de arrepiar. Eu, na minha carreira, nós tivemos algumas ocorrências de cães que foram ateados fogo, gatos que foram encontrados assassinatos, e a gente abria inquérito para apurar. Só que na minha época nós tínhamos uma dificuldade, porque você não tinha celular, smartphone, e você tinha poucas câmeras de segurança. O que nós verificamos? Que é o que tem hoje lá na Praia Brava. Nós mostramos esse primeiro vídeo, que é o vídeo aonde esse porteiro espalhou a informação. Mas aí eu queria te contar, detetive Allen, para você que está nos assistindo na live, o seguinte: esses vídeos caíram nas mãos dos pais de garotos envolvidos com essas bandalheiras e agressões a animais lá em Santa Catarina. E aí o que aconteceu? Juntou 2 pais, mais um tio de um dos menores, e eles foram fazer uma pressão aonde? Ao porteiro que queria que a situação fosse resolvida. E nós temos vídeos, detetive Alan, nós temos vídeos dessa pressão que foi sofrida por esse porteiro. Nós vamos colocar aqui na nossa tela as nossas imagens. Por quê? Porque isso foi uma pedra fundamental, detetive Alan, para a polícia ir avançando nas investigações. Deu para você entender? Deu para entender. Então, naquele momento, a polícia fez o quê? E aí eu quero falar para o Titã que nos mandou, eventualmente, essa pergunta. Olha o que aconteceu, Titã. Esses pais... Não está entrando as imagens? Então, já estamos colocando aqui. Vamos lá. Pensei que era mais rápido. Vamos aproveitar aqui, gente. Surpreendente, 270 pessoas aqui com a gente. Muito engajamento aqui nos comentários. Mas só 157 curtidas no vídeo. Gente, se você tá gostando, tá acompanhando, tá engajando aqui no chat, a gente vai... ajuda aí. Ajuda, curte também. Isso ajuda a impulsionar o vídeo, a gente ter mais alcance. Eu sei que são assuntos sensíveis, mas a gente tá aqui para isso. O Lordello, como delegado, vai esclarecer as dúvidas que a gente puder. Então ajuda a gente aí. E vão perguntando aqui. Se vocês quiserem prioridade, são muitas perguntas, mais do que a gente imaginou. Se vocês quiserem prioridade, a gente tá disponível com o Superchat já, gente? Já tem Superchat, já tem... Eu acredito que pela própria plataforma a gente consegue dar uma atenção melhor, fica aí disponível para vocês, eu acho que não está com preço fixo. Fora isso, a gente vai fazendo aqui o acompanhamento e na medida que a gente conseguir, a gente vai esclarecendo suas dúvidas, tá? É verdade, mas vamos lá. Então o que aconteceu? A Polícia Civil consegue essas imagens, que são imagens preciosas. Só para vocês terem uma noção, nós ficamos... esses 2 pais, mais o tio, ficaram 20 minutos na frente da portaria, tendo o quê? Essa conversa tete a tete com o porteiro, mas não era uma conversa amigável. Era uma conversa, detetive Alan, ameaçadora. Esse coitado do porteiro foi xingado, foi coagido, foi colocado numa situação constrangedora e isso durou 20 minutos. E olha o que esse porteiro fez. Quando acabou o turno de serviço, ele faz o quê? Ele é rendido, ele sai da portaria e ele foi direto para a delegacia da Praia Brava. Por quê? Ele pensou o seguinte: vão me bater na rua. Esses caras me ameaçaram. Ele foi na delegacia e registrou um BO contra 3 homens. E ele disse o seguinte: um deles estaria com algo saliente na cintura. E esse algo saliente pode ser uma arma de fogo. Então, por todo esse histórico de 20 minutos de pressão, ele foi na delegacia. O delegado instaurou um inquérito. Titã, presta atenção no que eu vou te contar. Ele instaurou inquérito e imediatamente intimou esses 3 homens que foram localizados. E aí, acredite se quiser, Titã, sabe o que esses 3 homens fizeram? Voltaram depois na delegacia com advogados e fizeram um BO, detetive Alan, contra o
porteiro. Sabe do quê? Dizendo que a imagem dos filhos deles foram expostas e perdeu privacidade. Então quer dizer que ao invés de se preocupar com a conduta dos filhos, eles vão e culpabilizam terceiros que estão tentando ajudar. É o reflexo, né, gente? Não, e digo mais, eles deveriam ir lá pedir desculpa e agradecer, mínimo, né? e agradecer aqueles porteiros, porque os pais descobriram dos problemas dos filhos através de uma ação muito positiva desse porteiro ou vigilante desse condomínio. Lordelo, aí eu pego aqui, ó, no chat, a Stephanie Alves, ela mandou pra gente. Lordelo, você acha que se diminuir a maioridade penal, os atos infracionais também vão diminuir? Porque esse é o grande ponto, né? Os adolescentes agem dessa maneira acreditando na impunidade. Tem como? A gente resolve se as leis forem mais severas? Resolve mesmo? Como é que chama a nossa seguidora? Stephanie Alves. Stephanie, muito obrigado. Investigador Stephanie. Investigadores. Quem está aqui com o Lordelo já é investigador, porque você gosta de assuntos de polícia e segurança pública. Investigador Stephanie, entenda uma coisa. A penalidade, ela intimida sim. Ela intimida sim, tá? E digo mais para você. Qual que é o sentimento do delegado quando é trazido uma ocorrência com menor de idade? É que não dá nada. Geralmente, o delegado tem que chamar os pais, entrega o filho para o filho apresentar na vara da infância e juventude no dia seguinte. Só se o fato for muito grave, o delegado faz a apreensão do menor. E nesse caso, vamos supor, investigador Stephanie, vamos supor que a maioridade penal fosse 14 anos ou 16 anos. Aí, esse rapaz que cometeu esse delito poderia ser até preso. Só que como menor de idade, eu já vou adiantando para vocês que eu acho muito, mas muito difícil sair algum tipo de determinação judicial para uma apreensão. Vai ter algum tipo de punição? Vai ter punição socioeducativa. O que eu quero te explicar para você, investigador Stephanie, é o seguinte: o Código Penal de 1940, que estabeleceu a maioridade penal aos 18 anos, naquela oportunidade eu levantei. As pessoas viviam, em média, 55 anos. Então, imagina, uma sociedade, 1940, década de 40. Código Penal foi colocado. As pessoas viviam 55 anos. E eles entendiam que, até 17 anos, os jovens eram muito inocentes. Eram pessoas que não tinham muito raciocínio e não poderiam responder por crime. Mas aí, eu pergunto para a Stephanie e para todos os investigadores e investigadoras que estão no nosso chat ao vivo, hoje, com qual idade, detetive Alan, um homem, um garoto ou uma garota sabe o que está fazendo? Hoje, um garoto com celular. O garoto com celular hoje, ele tem acesso a todas as informações. Crianças. Esses dias, detetive Michael, eu estava numa padaria e eu vi uma mãe de colo com um bebezinho que não devia ter 1 ano. Esse bebê já tinha na frente dele um celular e ele com o dedinho já sabia operar o celular. É uma loucura. É uma loucura. Então eu te pergunto, eu queria saber a sua opinião, detetive Alan. Me conte tudo, não esconda nada. Detetive Alan, na sua opinião, eu sei que o senhor é pai de uma menina. O senhor tem muita noção sobre isso e mora em prédio. A pergunta é, qual a idade que você entende que uma pessoa já sabe que é errado e deveria ser preso como maior de idade? Olha, Lordelo, minha opinião sincera, né, leigo no assunto, para ser bem sincero com você, se fosse basear a minha experiência quando eu era adolescente, eu cravaria que por volta dos 15, 16 anos você já tem muita consciência, já tinha mais acesso a informações do que provavelmente outras gerações, tá? Hoje em dia, dependendo, dá para cravar menos ainda, só que como a gente tem diversidades, às vezes as pessoas têm acesso à educação ou a tecnologia diferente, então eu cravaria pelo menos em 16 anos. 16 anos. Eu quero saber a opinião dos investigadores. E vocês, chat, fala aqui pra gente. Vamos ver o que o chat fala. Eu quero fazer essa enquete.
Porque a voz do povo é a voz de Deus. Quem manda, gente, no regime democrático, quem manda é a maioria. A maioria vota, a maioria diz, não, eu acho que é 15, 14, 13, a 10. Lilian Roberta aqui no chat tá falando, dando o exemplo da Argentina, que já aprovou para 13 anos. Tá? 13 anos Argentina, O chat tá misto entre 15 e 14, dentro daquela faixa etária que a gente comentou. Vamos lá, pessoal, fala aqui que vamos ver se a gente chega a alguma conclusão. Bom, vamos lá. Então, nós temos uma situação aonde esses pais desses menores, ao invés de eventualmente eles darem o quê? Fazer e pegar o filho. Porque eu digo o seguinte, detetive Alan, tem outra pergunta muito importante. Vamos supor você é pai de um garoto, ou criança, ou adolescente, e de uma hora para outra você descobre que o seu filho cometeu um crime no bairro, um ato infracional no bairro. O que você faria? Você faria como os pais lá da Praia Brava, que contrata bons advogados e querem ameaçar porteiro? O que você faria? Ou você pegaria o seu filho infrator e levaria na delegacia para ser punido? Sem massagem, Lordelo. Seria o primeiro a sem denunciar. Olha, eu como delegado, recebi. E eu ficava contente e parabenizava pai e mãe quando acontecia um crime na cidade e a polícia, detetive Alan, nem sabia quem tinha cometido, exemplo, um furto de carro. E eu recebi poucos casos, de se dizer a verdade, de pais que entravam na delegacia segurando o filho aqui, segurando pela orelha e falava, o senhor que é o delegado, como é que o senhor chama? Jorge Lordelo. O meu filho, eu estava vendo ele com uma moto rodando, eu descobri que é moto roubada, estou trazendo aqui o senhor para tomar providência. E eu ficava espantado, parabenizava o pai. E o garoto que percebeu que o pai estava contra, o garoto confessava. Então, você tem dois tipos de pais. Aqueles que contratam advogados e ensinam os pais, o filho a negar o crime ao delegado, e você tem o pai que fala, não, eu preciso dar uma lição para o meu filho, para minha filha, eu vou levá-los à delegacia para que eles respondam pelo ato infracional que eles cometeram. Para mim, a melhor saída, detetive Alan, é você colocar responsabilidade no seu filho, enquanto ainda ele não cometeu um crime tão grave que, como maior, ficaria 15, 20, 30 anos na cadeia. Olha, vou pedir para você, detetive Alan, nós temos um áudio do porteiro